No coração do sistema financeiro global, uma empresa emergiu das sombras para se tornar um gigante indomável, mas ainda misteriosa para muitos. Uma empresa que influencia economias, molda políticas e desafia convenções. Bem-vindos ao documentário BlackRock, Poder nas Sombras. A BlackRock, uma gigante na indústria de gestão de ativos, foi fundada em 1988 por Larry Fink, junto com outros 7 sócios: Robert Kapito, atual presidente da empresa, Susan Wagner, Barbara Novick, Ben Golob, Hugh Frater, Ralph Schlostein e Keith Anderson, primeiramente como parte do grupo Blackstone, da qual foi desmembrada em 1994. No início, a empresa focou em gestão de risco, mas rapidamente se expandiu para tornar-se o que é hoje. Desde 2009, ocupa o lugar de maior em gestão de ativos do mundo, uma empresa com impressionantes 9 trilhões em ativos sob gestão, valor que equivale a 7 vezes o PIB brasileiro. A BlackRock proporciona soluções em investimentos, gestão de risco e aconselhamento a investidores institucionais e individuais em todas as partes do mundo. Larry Fink, um homem conhecido por sua visão estratégica, foi o cérebro por trás desse empreendimento. Lawrence Douglas Fink, ou apenas Larry Fink, presidente do Conselho de Administração e diretor executivo, nascido em 2 de novembro de 1952 em Los Angeles. Um ex-funcionário do banco de investimentos First Boston Corporation. Em 2022, seu patrimônio foi avaliado em $1 bilhão, segundo a revista Forbes. O fundador da BlackRock é uma figura impressionante no mundo financeiro. Seu compromisso com a inovação e a adoção de tecnologia ajudou a empresa a se destacar. Ele também é conhecido por sua visão sobre questões sociais e ambientais, promovendo o investimento sustentável e a responsabilidade corporativa. A BlackRock não se limita apenas à gestão de ativos. Ela desempenha um papel significativo no mercado global. Através de suas subsidiárias, como a iShares, a empresa é líder na indústria de ETFs, Exchange Traded Funds, o que traduzido livremente para o português será algo como câmbio de fundo comercial ou fundos negociados em bolsa. Com trilhões de dólares sob sua gestão, a BlackRock é um dos principais influenciadores dos mercados globais. Os ETFs são um veículo de investimento híbrido entre fundos de investimento e ações, que tentam replicar um índice de referência, mas que podem ser comprados e vendidos na bolsa como uma ação normal, algo que não acontece nos fundos de investimento, pois são subscritos e liquidados a valor líquido no final de cada sessão. A BlackRock, como já era esperado, registrou um pedido de ETF Bitcoin, que na realidade seria uma trust, que é algo que pode ser diversificado com outros ativos, não limitando-se a apenas em bitcoins. Porém, a SEC, a CVM americana, tem negado esse mesmo pedido a grandes gestoras mundiais há anos. Será que a SEC vai negar isso à empresa que possui cerca de 9 trilhões de dólares sob gestão? Segundo informações do site LiveCoins, foi solicitado mais tempo para que o pedido fosse analisado, sendo que a BlackRock não foi a única a solicitar, ficando o prazo para decisão prorrogado para janeiro de 2024. Há muitos aspectos curiosos sobre a BlackRock. Por exemplo, a empresa possui uma cultura corporativa única, que valoriza a meritocracia e a diversidade.
Além disso, a empresa é conhecida por seu Aladdin, o nome de seu sistema de gerenciamento de risco e análise de portfólio, que é uma parte fundamental de suas operações. O nome Aladdin significa rede de investimentos em ativos, passivos, dívidas e derivativos. Este sistema foi desenvolvido pela BlackRock para ajudar a monitorar, analisar e gerenciar os riscos associados aos ativos financeiros que a empresa gerencia, em nome de seus clientes. O sistema Aladdin é uma das ferramentas mais avançadas do mundo financeiro e é usado pela BlackRock para avaliar a exposição ao risco, otimizar portfólios e realizar análises detalhadas de ativos, contribuindo para a reputação da empresa como uma das maiores e mais influentes gestoras de ativos do mundo. À medida que a BlackRock continua a crescer e influenciar os mercados financeiros, o mundo está de olho em seu papel e impacto. O que o futuro reserva para a empresa e seu fundador Larry Fink? Como a BlackRock continuará a moldar o mundo dos investimentos e a política global? A BlackRock é uma força que não pode e não deve ser ignorada no mundo financeiro e além. Com Larry Fink à frente, a empresa moldou a indústria de gestão de ativos e desempenhou um papel importante nas questões sociais e ambientais. Seu futuro continua a ser fascinante, assim como o seu passado. Como a maior gestora de ativos do mundo, é frequentemente vista por críticos sociais sob várias perspectivas. Críticos podem apontar preocupações sobre o impacto da empresa no mundo financeiro, no mercado global e na sociedade em geral. Aqui estão algumas críticas comuns à BlackRock a partir de uma perspectiva social. Concentração de poder. Críticos frequentemente destacam que a BlackRock detém uma quantidade significativa de poder no mundo, devido à sua enorme participação nos mercados de investimentos. Isso levanta preocupações sobre o grau de influência que a empresa exerce sobre as empresas em que investe e sobre a economia em geral. Falta de responsabilidade corporativa. Alguns argumentam que a BlackRock e outras grandes gestoras de ativos não fazem o suficiente para responsabilizar as empresas em que investem por práticas sociais e ambientais prejudiciais. Eles argumentam que, embora Larry Fink, CEO da BlackRock, promova a responsabilidade corporativa, as ações da empresa não correspondem plenamente a essas palavras. Fomento da desigualdade. A ênfase da BlackRock no lucro pode contribuir para a desigualdade econômica, já que a empresa busca retornos elevados para seus investidores, muitas vezes às custas dos trabalhadores e de questões sociais. Conflito de interesses. Possíveis conflitos de interesses, pois presta serviços a governos, investidores institucionais e indivíduos, o que pode tornar difícil a tomada de decisões imparciais em benefício de todos os seus clientes. Falta de transparência. Falta de transparência nos investimentos e nas práticas da BlackRock, pois, segundo os críticos, a empresa não divulga adequadamente informações sobre seus holdings e estratégias, tornando difícil para o público avaliar seu impacto na economia global e na sociedade. Influência política. A BlackRock, devido ao seu tamanho, pode ser vista como tendo influência significativa na política global e nas decisões dos governos. Isso levanta preocupações sobre se as decisões políticas são influenciadas por interesses financeiros privados. É importante observar que, apesar das críticas, a BlackRock também desempenha um papel importante em promover práticas de investimento sustentável e questões de responsabilidade social corporativa. A empresa está empenhada em abordar essas preocupações e equilibrar os interesses de seus investidores com as demandas da sociedade,
mas o debate sobre seu papel e impacto continua a ser objeto de discussão. A sigla ESG representa um conjunto de critérios ambientais, sociais e de governança. ESG é um conceito amplamente adotado no mundo dos investimentos e na gestão de ativos. E a BlackRock, como uma das maiores gestoras de ativos do mundo, incorporou esse conjunto de critérios em sua abordagem de investimento. A abordagem ESG da BlackRock envolve a integração desses critérios nos processos de seleção e gestão de ativos. Larry Fink, o CEO da BlackRock, é conhecido por escrever cartas anuais aos CEOs de empresas, instando-os a considerar questões ESG em suas estratégias de negócios. A BlackRock argumenta que a integração de critérios ESG podem ajudar a reduzir riscos, melhorar o desempenho financeiro e promover práticas corporativas mais sustentáveis e responsáveis. Porém, as críticas e protestos contra a BlackRock vêm crescendo nos últimos tempos, devido a certos investimentos feitos pela empresa. Algumas dessas críticas são de que a empresa que exige o selo de ESG é a mesma que o descumpre ou que até mesmo não o aplica, quando é de seu interesse, sendo acusada de não impor as mesmas exigências em países como Rússia e China, para conseguir investimentos nesses países. Outros confrontos de discursos referem-se ao grande investimento da BlackRock em empresas que colaboram com o desmatamento e contribuem com a poluição, e também por seu discurso anti-armamentista, sendo que a BlackRock investe em grandes empresas fabricantes de armas. Há também grande resistência de governadores republicanos nos Estados Unidos à ESG, pois acreditam que essa é uma forma usada pela BlackRock, que faz parte da elite rica, de forçar políticas de extrema esquerda, não só nos Estados Unidos, mas também em todo o mundo. Em resumo, há muitas polêmicas em torno da gigante BlackRock, que hoje domina grande parte das empresas mundiais através de seus ativos e que, por isso, é acusada de usar sua influência e poder financeiro, de manipular o mundo financeiro e até mesmo as nossas próprias decisões de consumo. No entanto, há alguns meses atrás, Larry Fink, o mesmo que enviava cartas todos os anos às empresas como uma forma de lembrá-las do compromisso em seguir o ESG e o compromisso com o carbono zero, deu uma declaração dizendo que a BlackRock não usará mais o termo ESG, pois, segundo ele, esse termo tornou-se politizado e vem sendo usado pela extrema esquerda e também pela extrema direita, tornando-se armações políticas, e que isso nunca foi a intenção dele. Porém, a BlackRock continuará defendendo os preceitos do ESG. Em seu amplo portfólio de investimentos na América Latina, a BlackRock possui gigantes do setor de alimentação, entre eles Ambev, Marfrig, JBS, Walmart e FEMSA, e empresas como Vale do Rio Doce, Suzano Papel e Celulose, Petrobras, empresas de energia, telecomunicações, logística, construtoras, farmacológicas e bancos como Itaú, Santander e Bradesco. Em resumo, a BlackRock é uma gigante financeira que desempenha um papel crucial nos mercados globais. Sua história, liderança e influência são fascinantes, mas será que essa grande influência é boa para todos ou apenas para a elite financeira? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, não se esqueça de deixar um like e compartilhar com seus amigos que também têm curiosidades sobre o mundo dos investimentos e das grandes empresas. Como sugestão, assista o vídeo sobre Jorge Paulo Lemann, um dos homens mais ricos do Brasil, fundador da Ambev e da 3G Capital, empresas por trás de grande parte
daquilo que você e eu consumimos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.